Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá? Vamos estrear então esses vídeos com o nono ano, né? O pessoal do oitavo já tava trabalhando alguns vídeos com eles do conteúdo, tá? E agora eu pedi para vocês na última aula visualizarem um vídeo no YouTube sobre o nosso novo conteúdo, que é República Velha, tá? Esse termo de República Velha, ele não é mais utilizado, tá? A gente não utiliza mais, é um termo mais pejorativo, digamos assim, então os historiadores não costumam mais utilizar. Então a gente vai utilizar o termo de Primeira República do Brasil ou República Oligárquica, tá? A República Oligárquica, às vezes ela se torna um pouco, a gente acaba se confundindo, porque vai ter um período, nesse período histórico da história do Brasil, que vai se chamar República das Oligarquias, tá? Então, a gente às vezes se confunde. Então, por isso que é bom chamar de Primeira República do Brasil, para que a gente entenda mais ou menos como é que funciona. Em 1888, o Brasil estava passando por um momento bem conturbado, tá? Um momento conturbado politicamente. E aí, vocês sabem, quando a gente passa por uma crise política, geralmente, né, acaba escorrendo, né, e respingando esses fatores na sociedade, na economia e assim por diante. Então, a gente estava passando por um problema bem sério, que era a questão da escravidão, né? A gente estava num modelo de governo que não estava mais se sustentando, a população não estava mais se sentindo confortável com o rei, né, no poder, e aí então a população acaba questionando, né, por que a gente tem um governo tão retrógrado que era uma monarquia. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter um momento onde vão ter três questões, tá? Vão ter três questões internas sociais que vão levar a gente a repensar esse modelo de governo. Junto com essa crise no governo monárquico, a gente ainda estava passando uma crise social, que era a questão da escravidão. A escravidão ela já estava entrando em desuso, já existiam alguns países que não trabalhavam mais com o modelo de trabalho da escravidão, né, da escravatura, e aí então a gente começou a se questionar se isso realmente era válido, se ainda era interessante nós mantermos um sistema, né, escravocrata no nosso país. E aí então a sociedade começa a cada vez mais questionar, cada vez mais, né, polemizar essa questão. E aí então, 1888, a gente passa pela questão religiosa, pela questão militar, né, e pela questão social, tá? Essa questão social vai ser a questão da escravidão, né? É claro que os donos de lavoura, o pessoal que era fazendeiro, o pessoal que trabalhava na terra, não queria o fim da escravidão, porque a escravidão era muito rentável, né? Uma vez que só investia um valor alto na hora da compra do escravo e depois para se manter não era um valor tão alto assim, mas não se tinha direitos políticos, não se tinha direitos empregatícios, não se tinha salário, né, e assim por diante. A única coisa que tinha que se manter era um lugar para esse empregado dormir, esse escravo dormir, e se alimentar, e somente isso. Então, o fazendeiro ia despender um dinheiro alto na hora da compra do escravo. Depois disso, né, esse valor se tornaria irrisório. Então, pro lavoureiro de café, era muito interessante que a escravatura continuasse. Tá? Então, essa questão é a primeira questão, que é a questão social, a questão da escravidão. A questão religiosa vai ser o quê? A Igreja Católica ela vai ter infiltração dentro do governo, né? Ela vai estar muito bem com os monarcas, ela vai estar muito bem com as pessoas que são influentes no governo. E aí, então, ela vai começar a questionar a proximidade da Igreja Católica, do governo e a maçonaria. Tá? Então, vai se criar um atrito. Por quê? Porque muitos bispos, muitos arcebispos, muitos generais, coronéis que trabalhavam no governo também participavam da maçonaria. E isso não era interessante para a Igreja Católica, porque ela se viu perdendo espaço, né, e poder dentro da sociedade. E então se cria esse atrito entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então a questão religiosa vai ser essa. A questão militar vai ser a seguinte: após a Guerra do Paraguai, os militares vieram extremamente fortes, né? O exército veio extremamente fortalecido dessa guerra e começou a questionar o seu posicionamento dentro da política. Ou seja, ele também queria ter uma participação política, ele também queria ser parte do governo brasileiro. E o monarca, obviamente, não gostaria que tivesse uma interferência desse tamanho. E aí, então, se cria mais essa questão, tá? Quando a gente fala questão política, questão social, é um problema, digamos assim, tá? É uma situação que precisa ser resolvida, certo? Então, a gente vai ter essas três questões no início dessa república. Em 1889, então, proclamada a República, desculpa, tá? Eu não vou refazer todo o vídeo, né? Vai ter erros e vai ter vários nés, tá? Vocês vão se acostumando, tá? É como se fosse na aula mesmo, tá? Então, a gente vai ter a proclamação da República no Brasil
a partir do ano de 1889, com a República da Espada. Perdão. Por que República da Espada, pessoal? Porque a República da Espada, obviamente, ela vai ser comandada pelos militares, tá? Vocês lembram que eles estavam questionando a participação no governo, enfim, então eles queriam fazer parte desse governo. E aí, então, os primeiros 5 anos, né, até 1894, são os militares que vão ficar no poder. Esses militares ficando no poder, vai ter uma representatividade tão grande para eles, né, e para nossa sociedade, nesses 5 anos, que muitos movimentos vão ficar abafados, tá? Vão ficar num certo, assim, alguns setores da sociedade vão se sentir, né, deslocados, vão se sentir afetados com esse poder, digamos assim, do exército militar no governo. Então, a República da Espada, basicamente, vai ser 5 anos da nossa economia, da nossa política e economia, que vai ser dominada pelos militares, tá? Vai existir um momento chamado a política do encilhamento, onde o que acontece? Nós estamos com pouca circulação de dinheiro no Brasil, não existe dinheiro circulando, né? O ministro, então, das Finanças, né, da Economia, que era o Rui Barbosa, vai criar a política do encilhamento, que se chama, tá? Ele vai pedir a emissão, né, de vários papéis moeda. Então, a gente vai ter emissão de dinheiro, né? O dinheiro vai ser impresso e vai ser distribuído para as pessoas. Com a intenção de quê? De que esse dinheiro circule na economia, ou seja, você compre comida, você compre, né, bens, você compre roupas, consuma alguma coisa dentro do Brasil, para quê? Para que esse dinheiro circule. Só que, na verdade, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a comprar ações, vão começar a comprar ações de empresas que nem existem, vão começar a fundar empresas que não existem, só existem no papel, para quê? Para cada vez mais arrecadar empréstimo do governo, cada vez mais arrecadar dinheiro, e aí o que vai acontecer? Os preços vão subir. Então vai ter um surto inflacionário brasileiro enorme, e esse momento vai se chamar, né, de encilhamento, ou seja, a gente teve que retrair a nossa economia para poder tomar um fôlego, tá? Passado esses 5 anos da República da Espada, a gente vai ter a chamada República das Oligarquias, que vai ser um período muito extenso da nossa política, e sendo muito extenso, ele vai ter, obviamente, a elite no governo, tá? Essa elite é quem? São os donos de terra, são os fazendeiros, geralmente São Paulo e Minas Gerais, tá? Até inclusive na República das Oligarquias vão ter várias características, como é que eu vou dizer? Várias características somente desse período, tá? Né? Algumas vão se repetir um tempo depois, mas vão ter características bem específicas nesse período. A primeira delas é a questão da política café com leite, tá? O que é a política café com leite? A política café com leite, pessoal, é o momento onde a gente tem São Paulo e Minas Gerais no governo, tá? São Paulo produzia o café, né? E Minas Gerais o leite. Então, eram eles que comandavam, digamos assim, a economia brasileira. Eram eles que produziam, né, em grande escala e acabavam trazendo recursos para o nosso governo, para o nosso país, enfim. E aí, tendo esse poder, né, dinheiro, vocês sabem que dinheiro traz poder, tendo esse poder sobre a sociedade, sobre a economia, eles também querem ter o poder político, né, para cada vez mais abrir portas, digamos assim, para os seus estados. Então, a gente vai ter essa chamada política café com leite, que vai ser o momento onde São Paulo e Minas Gerais vão se alternar, digamos assim, no poder, tá? Quando São Paulo é presidente, Minas Gerais é vice. Quando Minas Gerais é presidente, São Paulo é vice. E assim vai ocorrer essa alternância. Vai existir também uma característica chamada política dos governadores, tá? Eu tô olhando para baixo, pro lado, pessoal, porque eu tô com um livro didático de vocês aqui, tá? Para seguir, dar uma sequência, digamos assim, no conteúdo, para que vocês depois possam pegar o livro também e acompanhar as aulas, tá? Então, a gente vai ter essa questão da política dos governadores. O que é a política dos governadores? Os governadores vão entrar em um consenso com o presidente da República, né? Com a pessoa que tá lá comandando a nossa República Brasileira. E aí, então, eles vão fazer um acordo. Quando o presidente sanciona alguma lei ou tem alguma proposta, os governadores vão apoiar esse presidente, né? E os donos das províncias, das localidades vão apoiar esses governadores. Então, vai ser uma rede de apoio mútuo, tá? Eu apoio quem me apoia. E essa política dos governadores é uma das características que a gente pode perceber até hoje em dia, né? Quando se tem alguma eleição, alguma coisa, sempre se fala, tem que votar digamos assim, no prefeito que é do mesmo partido do governador, né, para que talvez haja mais recursos para a cidade, enfim.
É uma prática que é muito antiga, não é de agora, então isso já se vê, né, já se vê há bastante tempo, tá? Outro fator vai ser a questão do coronelismo, né? Como a gente tem a elite sendo a que vai comandar a nossa economia, vai comandar as regras do nosso país, a gente também vai ter os coronéis que não eram coronéis do exército, tá? Não é esse coronel que a gente conhece hoje, aquele posto de coronel do exército brasileiro. Não, são coronéis donos de terra, tá? Os coronéis que existem várias vezes, a gente já viu nas novelas da Globo, enfim, né? Os coronéis das fazendas do Nordeste lá, tá? Então são esses coronéis. Então a prática do coronelismo é o quê? Esses coronéis eram como se eles fossem donos do lugar. Eles comandavam esse lugar como se eles realmente fossem donos e as pessoas tivessem que obedecer a ele e não ao seu governador e não ao seu presidente, não à República Brasileira. Essa é uma prática também que vai ficar bem marcada nesse período, né? A gente vai ter também a questão do voto de cabresto, que é o que o voto de cabresto? É onde o coronel exercia maior poder sobre as pessoas. Ele acabava determinando em quem as pessoas deveriam ou não votar, tá? E como que ele determinava isso? Com ameaça, com pauleira, né? Dava nas pessoas, né? Acabava coagindo com as pessoas para que elas realmente votassem quem eles queriam. Por quê? Porque existia essa prática da política dos governadores. Eu me apoio, tu me apoia, e assim a gente vai indo, tá? Dando sequência, pessoal, a gente vai ver que esse movimento da República, né, no Brasil, ele vai trazer um distanciamento ainda maior entre política e sociedade, tá? A gente já estava passando por um momento que não era muito tranquilo, que é a questão da abolição da escravidão, onde a gente simplesmente do dia para a noite a gente liberta todos os escravos, mas não reinsere eles na sociedade. A gente acaba libertando a Princesa Isabel com a Lei Áurea, libertou eles, mas simplesmente não reinseriu eles na sociedade, não ensinou. Muitos deles não sabiam falar o português, muitos deles não tinham família aqui, então simplesmente ficaram perdidos. Do dia para a noite eles perderam aquele emprego, né, de escravo na fazenda. Eles simplesmente foram postos para fora e agora vocês se virem. E aí, pessoal, nesse momento a gente tem os primeiros relatos de criação de favelas, tá? No Rio de Janeiro, a gente vai ver as pessoas, né, esses escravos, muitas vezes se deslocavam por navios, saíam de São Paulo, iam para o Rio de Janeiro, vinham do Nordeste, e aí eles vão para onde? Eles vão para locais mais marginalizados, né, as margens da sociedade, ou seja, existe o centro, né, da sociedade no Rio de Janeiro, lá o centro da cidade, e essas pessoas, obviamente, como elas não tinham dinheiro, não tinham idioma, não tinham condição financeira nenhuma de se estabelecer no centro da cidade, elas acabavam ficando às margens dessa sociedade, por isso marginalizadas, tá? Porque elas estão à margem da sociedade, do centro da sociedade. E aí, então, elas começaram a se estabelecer aonde? Nos morros, tá? E aí que a gente tem o primeiro indício das favelas no Brasil, né? Existe uma novela na Globo também, né? As novelas da Globo, elas sempre falam muito sobre, a gente já teve várias que falaram sobre essa questão republicana no Brasil, mas existe uma que era muito interessante. Eu não vi novela, não assisto novela, mas eu sempre vejo algumas coisas sobre isso. Geralmente, quando fala de história, eu acabo vendo o enredo da novela. E eu não assisti a novela, era uma novela às 6, eu acho, não era do horário nobre, mas ela trabalhava, a abertura dela era muito interessante. A abertura da novela é que me chamou a atenção e mostrava essa questão das pessoas escravas, ex-escravas, né, alforriadas, indo para os morros e morando lá nos morros e construindo seus cortiços, construindo... O que eram os cortiços? Eram grandes casas com várias famílias dentro, tá? Para que uma condição, uma coisa mais barata para eles também viverem, né? Enfim, tá? Então a gente vai ter esse conflito social cada vez mais intensificado, tá? No próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, a gente vai ver a questão dos conflitos que vão surgir, tá? Vão existir vários conflitos em todas as partes do Brasil, tá? Que o que acontece? A sociedade estava esperando uma mudança, não aguentava mais ficar com um governo monárquico, e aí queriam um governo que desse espaço para a população. Só que esse governo republicano acabou dando espaço à população rica, elite, né? Pessoas que tinham dinheiro. E não é a maioria das pessoas, né? A gente sabe que até hoje em dia já é perpetuado praticamente no Brasil, que o quê? Que nós não temos, né, a maioria sendo elite, né? A nossa riqueza mundial tá na mão de 1% da população. Então, se torna muito difícil, né, agradar a todos, tá? Então, a gente vai ter no nosso próximo vídeo. Esse aqui foi um resuminho das páginas que eu tinha pedido para vocês lerem, da página 12 até a página 19,
tá? Foi um resumo bem curto, assim, foram 10 minutos de vídeo que eu acabei trazendo para vocês, bem resumido do que a gente trabalhou nesses primeiros momentos. Então, na próxima aula, tá? Eu vou pedir para vocês agora, como atividade dessa aula, né, é a aula de número 11, tá? Essa nossa aula é a 11ª aula, já que a gente está trabalhando à distância, né, nessas aulas programadas que estamos tendo no isolamento. E aí, então, a gente vai ter a construção de um mapa mental, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão reler o material didático se acharem necessário, vão assistir esse meu vídeo, que eu espero que todos estejam assistindo até agora, tá? E depois vão construir o mapa mental ou mapa conceitual, como vocês quiserem. O que é isso, pessoal? O mapa mental e o mapa conceitual é onde a gente coloca, né, um assunto, né, o conteúdo, e dali a gente começa a procurar termos que nos remetam, né, ao conteúdo que foi exemplificado, tá? Então, a gente vai procurar, por exemplo, no mapa conceitual, inclusive na primeira aula, vocês assistiram um vídeo que era uma aula desenhada, né? Ali é um exemplo de mapa mental, mas obviamente super sofisticado, né? Com vários desenhos, enfim, cores, coloridos. Não é isso que eu quero, tá? Claro que vocês têm toda a liberdade para fazer, mas eu sei que nem todo mundo tem esse dom, né, de desenhar, assim como eu também não tenho, tá? Mas é um mapa mental com as principais características desse período, tá? Da página 12 até a página 19 é a referência. Na próxima aula, a gente vai ver os movimentos sociais que surgiram através disso, tá? A revolta de Canudos, né? A questão do contestado e assim por diante. Eu vou explicar para vocês, certo? Um beijo, qualquer coisa me procure no WhatsApp, tá? Aproveitem para esse momento para se organizar, pessoal. Eu tô vendo bastante gente desorganizada, bastante gente que não entrega atividade, né? Eu acho que vocês são muito mais avançados, digamos assim, nessa questão de celular, de tecnologia, então eu acho que vocês deveriam estar à nossa frente. Eu tô vendo que tem gente que tá tendo muita dificuldade, né, em enviar material em ordem, em colocar o caderno em dia, assim por diante, tá? Se organizem, contem comigo e a hora que precisarem me chamem no WhatsApp. Um beijo, boa semana!